Vampire Survivors. Na virada do ano retrasado, um amigo meu me mostrou um jogo que de início eu achei muito esquisito. Parecia um simulador de TikTok de LSD. O nome desse jogo é Vampire Survivors. De começo eu estranhei, porque assim, é um jogo minimalista, a única mecânica que você tem nesse jogo é andar, e eu me perguntei, mano, por que você tá me mostrando essa merda? Se passaram uns anos de lá pra cá, já fazem 2 anos, e eu parei de jogar Red Dead Redemption e outros jogos AAA pra poder jogar Vampire Survivors. E eu vim aqui explicar por que esse jogo é tão viciante. De começo você é colocado nesse campo verdejante com um personagem que é suspeitamente parecido com o protagonista de um Castlevania antigo. E não só ele é muito suspeito, só que os itens também têm uma certa semelhança, se a gente pode chamar assim. Apesar da referência clara ao Castlevania antigo, principalmente ao Castlevania Symphony of the Night, a mecânica do jogo não tem nenhuma relação direta com os Metroidvanias, ou jogos de plataforma. O Vampire Survivors, ele é um tipo de roguelike um pouco diferente, um roguelike mais old school, com elementos de jogos de fliperama. Jogos em que você coloca uma ficha e começa a jogar. Então ele tenta fazer um meio campo entre esses dois estilos de jogos, os mais modernos e jogos old school, jogos de fliperama. A única mecânica do jogo, assim, efetivamente, mecânica de movimentação, é a mecânica de andar. Seu personagem ele vai bater sozinho e não tem muito o que fazer. Você vai só comprando itens, coletando mais experiência, e a cada nível de experiência que você consegue, você vai conseguir evoluir as suas armas. Com essas armas você vai conseguir matar mais inimigos. Só que com o tempo me veio o questionamento de como que esse jogo conseguiu ficar tão popular e por que esse jogo vicia tanto. Para começar, eu vou falar sobre o sistema de dano do jogo. Em maioria dos jogos, você tem uma recompensa por pontuação ou moedas que você consegue coletar. Normalmente, o número dessas moedas, ou da pontuação de dano, é inflacionada, onde poderia ter, por exemplo, 10 de dano e o inimigo ter 100 de vida, você costuma ter 100 de dano e o inimigo 1000 de vida e assim sucessivamente. Com números maiores, a gente se sente mais atraído pelo dano. Com números mais inflacionados, a gente tem a sensação de que a gente está indo melhor no jogo. A gente tem essa sensação de recompensa maior. Um bom exemplo dessa inflação nos números são os JRPGs, aqueles RPGs japoneses de gacha, em que a maioria dos numeradores de dano vão para casa dos milhares ou dos milhões. O que, assim, alimenta o seu sistema de recompensa, só que entra em uma barreira em que fica redundante. O seu cérebro ele não vai conseguir entender os números depois dos trilhões, sabe? E aí, o Vampire Survivors ele não peca nesse ponto, porque ele inflaciona os danos mantendo números baixos. Se você vê uma gameplay de Vampire Survivors, você vai perceber que cada inimigo toma no máximo ali uns 100 de dano, em média. Isso no final do jogo, quando você já está um pouco mais forte. E eles usam essa inflação de outro jeito, colocando muitos inimigos na tela. Então você vai dar 30 de dano, você vai dar 50 de dano, às vezes 100, com milhares de inimigos na sua tela, sabe? O que faz com que em certo momento do jogo ele fique meio perigoso para quem tem epilepsia, porque a sua tela vai ficar parecendo uma rave de federal, com tanto brilho sendo jogado na sua cara. E isso é outra coisa. Outro detalhe que também faz Vampire Survivors ser um jogo muito atrativo. Ele cria esses hiperestímulos visuais também baseados nesse sistema de dano. Então, tipo, quando você tá vendo muito dano na sua tela, quando você efetivamente tá sentindo que seu personagem progrediu, ele tá transformando seu computador em um simulador de LSD. E esse é só o primeiro ponto que faz o jogo ser tão viciante. Um outro ponto também é a dificuldade de tempo. Normalmente nos jogos, a gente tem algum temporalizador, principalmente em jogos antigos, e essa pressão de tentar fazer as coisas a tempo, como por exemplo na fase da água do Sonic, que é odiada por muita gente, você acaba liberando mais adrenalina no seu corpo, você fica mais eufórico para poder jogar o jogo. E o Vampire Survivors ele faz isso muito bem. A cada minuto vem uma nova onda de inimigos que, independente do quão forte você esteja,
eles não têm um nivelamento com base no quão forte você tá. Eles vão aparecer. Então, se um chefão vai aparecer em 5 minutos, você vai enfrentar ele, fraco ou forte. E se você tiver fraco, você não vai conseguir matar esse chefão. Você provavelmente vai morrer pra ele e vai demorar muito tempo. Essa pressão do temporalizador e essa limitação de tempo que o jogo te dá, que no máximo é 30 minutos, acaba criando essa pressão de tentar fazer você progredir o máximo que consiga nesse pequeno intervalo de tempo, sabe? E isso vai criar outro estímulo forte para você continuar jogando esse jogo. Mas como qualquer jogo, também é necessário um fator replay, alguma coisa que vai te prender nele. E aí entra uma outra questão. A maioria dos jogos eles tentam te prender por nivelamento. Eles vão tentar balancear o jogo, deixar o jogo mais amigável para você, só que ainda com certo desafio, para fazer você continuar querendo jogar aquele jogo. Já o Vampire Survivors, ele te prende de um jeito muito específico. O Vampire Survivors, ele te prende pela falta de exposição. Ele te prende pela incerteza sobre o que tem no jogo. Por exemplo, quando você começa o jogo, você só tem 4 personagens e basicamente uma fase desbloqueada. É a pior fase do jogo, sendo sincero, é a mais simples também. E quando você termina essa fase, ou quando você faz algum marco que você não sabe qual é, para desbloquear outro personagem, a sua lista de personagens se abre. Então aquele jogo que você achou que antes teria só 4 personagens, você descobre que tem 40, 50, 60. E essa incerteza acaba fazendo você ficar mais preso no jogo, porque a maioria dos jogos hoje em dia são muito expositivos. Você acaba tendo tudo de mão beijada e você não tem essa incerteza ou essa vontade de descobrir mais sobre o jogo. O jogo tem muitos segredos que você não descobriria se você não procurasse na wiki dele, e outros que, procurando na wiki, você também não acharia tão fácil assim. Isso acaba remetendo a alguns jogos antigos e ao prazer do descobrimento de alguns segredos neles que jogos atuais não fazem muitas vezes. Então esse é um dos motivos para a grande popularidade do Vampire Survivors. Um bom exemplo disso é o personagem Avatar. Para você desbloquear esse personagem, você já vai ter que ter jogado a maioria das fases várias vezes, conseguido todas as relíquias do jogo, desbloqueado o modo secreto para poder jogar o jogo, voltar na segunda fase dele, usar esse modo na segunda fase e ir para um lugar específico. E não tem nada no jogo que te dê essa dica. Tem uma aba de segredos que dá dicas ou faz enigmas sobre como você pode desbloquear os personagens secretos do jogo, mas muitas vezes esses enigmas são muito incertos ou muito pouco reveladores. Eles não mostram nada muito objetivo sobre como você pode fazer isso, sabe? E esse estilo de gameplay acaba retendo muito a atenção do jogador, mesmo sendo um jogo muito simples. E por último eu vou falar sobre a coisa mais viciante para o ser humano, que é o sistema de recompensas com base em apostas, entre aspas, ou loot boxes, caixas de recompensa. Para você evoluir as armas do jogo, você tem que abrir algumas loot boxes. Elas vêm com dinheiro, que você pode evoluir outros atributos do seu personagem futuramente, como roguelike. Então, o que você evolui vai para as outras fases, você vai usar aquela evolução dos seus atributos em outras fases. Também vem com armas da fase que você está jogando, com evoluções delas que você vai precisar para poder enfrentar os outros chefões que vão vir e conseguir outras evoluções. O que acaba também tornando o jogo muito viciante, tornando ele muito atrativo para quem tá jogando. E bom, se você assistiu o vídeo até aqui, obrigado. E esse vídeo era mais um teste mesmo. Eu quero começar a fazer alguns vídeos para esse canal. Eu queria testar como é que ia funcionar esse formato de vlog, como é que ia falar para a câmera e como que a edição desse formato poderia ser feita. Então, obrigado por vir até aqui. Até mais.